Fala galera, e como vocês estão? Meu nome é Renato, estou aqui para mais uma videoaula sobre certificação do Java 8. Fiquei um tempinho sem fazer um novo vídeo, devido a alta carga de trabalho, volta às aulas, e acabou ficando um pouco sem tempo, né? Fica difícil de conciliar. E também outras questões, por exemplo, agora, vocês podem ver, estou com a voz não tá das melhores, tô com infecção de garganta também. E assim vai. Mas estamos aí firme e forte. Então, esse é o nosso sexto vídeo. Nessa videoaula vou estar falando sobre só conceitos mesmo. No caso, recursos e componentes do Java 8. No caso aqui não tem nada de novo do Java 8, são só conceitos mesmo do próprio Java, de orientação a objetos. Então é bem simplesinho. São conceitos básicos, mas que são importantes, como qualquer um outro. Então, vamos lá. Recursos e componentes. Vamos começar falando aqui sobre a questão do Java. O Java ele é independente de plataforma. Ou seja, eu posso estar no Linux, no Windows, no Mac e outra distribuição do Linux também. E conseguir executar lá o meu programa feito em Java normalmente. Tudo isso ocorre devido à JVM, que é a Java Virtual Machine. Você faz a instalação dela, né? E se você instalou o Java, você vai conseguir executar aquele programa que foi feito nele. Então, para você rodar um programa Java, você vai ter que ter JVM instalada. Só depende disso. Então, não importa se você fez seu programa no Linux ou no Windows, vai rodar em ambos, caso você tenha o Java instalado, como eu acabei de falar. Bom, aqui é o que eu acabei de falar. Ele pode rodar em qualquer plataforma, desde que tenha a JVM instalado. JVM é Java Virtual Machine, Java Virtual Machine, e ela é responsável por carregar e executar os programas criados em linguagem Java. Por ser uma máquina virtual independente de plataforma. Ou seja, só instalou o Java, que ele é disponibilizado para essas diferentes plataformas. Você vai ter a JVM e, feito isso, você consegue executar aqueles programas feitos em Java naquela máquina. Beleza? Bom, agora algo muito importante, né, que é orientação a objetos. Que estavam falando falar sobre esses conceitos mais simples, simples não, né? Os conceitos base da orientação a objeto, que são abstração, polimorfismo, encapsulamento e herança. São os quatro. Então estarei falando de cada um deles, aprofundando um pouquinho em cada, mostrando alguns exemplos para melhor entendimento. Bom, orientação a objetos é o padrão de desenvolvimento seguido pelo Java. Nesse padrão se trabalha com unidades chamadas objetos. Esses objetos possuem estados e comportamentos, além de ocorrer interação entre eles, né? Isso que é orientação em objetos. Um conceito bem simples, né? Não abrange muita coisa, mas isso aqui é o básico. Orientação a objetos possui 4 pontos principais, que são o que eu falei agora há pouco: abstração, herança, encapsulamento e polimorfismo. Bom, agora vamos falar sobre cada um deles então, começando pela abstração. Ela é utilizada para representar entidades e conceitos que são abstratos. Ela é uma superclasse, que não pode ser instanciada. Ou seja, ela é abstrata. Eu não posso fazer uma instância dela. Como geralmente a gente faz numa classe, né? Quando a gente vai utilizar ela, a gente vai lá, faz a instanciação dela e faz a utilização, como utilizar métodos getters e setters, utilizar algum outro método
Isso não é possível. Não tem como fazer essa instanciação. Beleza? Define um modelo para uma funcionalidade e fornece parcialmente uma implementação. Ou seja, uma parte genérica para a funcionalidade em questão. Que no caso, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, é a questão de eu crio um método abstrato. Esse método abstrato ele não vai ter corpo. E as classes que estenderem essa abstrata, elas vão implementar esse método. E o que vai diferenciar é o conteúdo de cada uma delas. Isso que vai ser melhor a gente ver daqui a pouco, com maior detalhes. As classes derivadas que implementam essa classe abstrata complementam um método, adicionando um comportamento específico. E aqui abaixo é o que a gente está falando agora. No caso, a assinatura dela vai ser a mesma, né? Para os métodos que implementam ela. Então, o seu conteúdo vai ser diferente, dependendo da situação. Bom, aqui eu tenho uma classe abstrata, automóvel, e lá dentro eu tenho um método abstrato, que faz o cálculo de combustível. Dependendo, aqui eu não coloquei o exemplo, mas dependendo do veículo, o cálculo vai ser diferente. Então, por exemplo, eu tenho um automóvel e, no caso, um veículo da Fiat, um veículo da Volkswagen. Dependendo do veículo que eu estou utilizando, ele pode fazer mais quilômetros por litro e nesse caso vai me gerar um valor diferente. Então é essa questão. Eu tenho um método que tem assinatura igual, mas o seu corpo é diferente. Então essa entra a questão da abstração. Como vocês podem ver aqui, os métodos abstratos não possuem corpo. O seu conteúdo será adicionado na classe que os implementar. Que seria o caso ali que eu falei. Ter um carro de um tipo e um carro de outro tipo. E eles vão ter diferentes comportamentos dentro daquele método. Então, teve aquela questão que eu falei de você não poder instanciar as classes abstratas. Isso você realmente não pode fazer. Mas ela pode ter métodos construtores. Caso vocês necessite lá dentro do próprio método. E outro ponto interessante é que a classe abstrata pode ter métodos concretos, ou seja, possuem corpo. Ou seja, eu posso ter aquele método abstrato que vai ser implementado em outras classes e lá eu vou colocar o corpo. Ou eu posso ter aqui um método concreto que não será abstrato e vai possuir um corpo. No caso ali, um exemplo poderia ser o próprio o método construtor. Ele vai ter todo um corpo com os atributos lá que eu tiver dentro desse método. Beleza? Bom, encapsulamento. A primeira coisa que vai vir à mente são os métodos getters e setters. O que seria o encapsulamento? O seu papel é trazer mais segurança à aplicação desenvolvida. Através dele é possível esconder ou proteger determinadas propriedades em um objeto. Ou seja, eu tenho uma classe, lá eu tenho atributos. Eu vou decidir se eu quero que eles sejam privados ou públicos, ou protect, ou etc. Eu vou definir essas questões. Se eu ver que um método ou um atributo ele deve ser privado para ter maior segurança, eu vou criar aquele método, aquele atributo privado. Mas caso outra classe queira acessar, como que será feito? Porque como ele é privado, só a própria classe vai ver. Então, para isso a gente vai criar os getters e setters para aquele atributo privado. E os getters e setters serão do tipo público, ou seja, será visível às outras classes. Dessa forma, quando eu fizer instanciamento dessa classe, eu vou conseguir visualizar esses métodos públicos e através deles eu consigo manipular os dados do atributo que é privado. Beleza? Essa é a questão dos métodos getters e setters. Isso é a base no encapsulamento.
Você deixar visível só aquilo que deve ser visível e proteger aquilo que não tem necessidade de ficar visível para os outros, beleza? Bom, aqui eu estou falando um exemplo simples, é a criação de atributos privados, mas que possuem getters e setters públicos para acessá-lo. Ou seja, seu acesso não é direto, como pode ser visto no exemplo a seguir. Então isso que é importante, você não vai acessar aquele atributo de forma direta. Você vai passar por um outro método que é público e ele, por sua vez, vai ter acesso àquele atributo privado. Bom, pode ver aqui na imagem, eu tenho uma classe encapsulamento e eu tenho um atributo que é private, ou seja, só é visível para minha própria classe, mas eu tenho um getter e um setter que manipulam esse atributo. E esses getters, esse getter e esse setter, eles são públicos. Ou seja, quando eu fizer instanciamento dessa classe, eu vou conseguir visualizar esses métodos, mas não vou conseguir visualizar diretamente aquele atributo. Isso fica a cargo dos métodos públicos. Bom, caso outra classe deseje acessar o atributo, é necessário fazer uma instância da mesma e a manipulação dos dados será feita através de métodos getters e setters. Bom, ali faltou arrumar um pouquinho o final, mas enfim, isso é o encapsulamento. Proteger o que deve ser protegido, não deixar visível aquilo que não tem necessidade, né? É questão de proteção mesmo, deixar visível só o que realmente é necessário. Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre herança. O próprio nome já diz bastante, né? Herança eu vou herdar algo de alguém. Nesse caso, esse alguém seria outra classe, né? Aqui. Ocorre quando uma classe herda atributos de outra. Atributos ou métodos, né? De outra classe. Bom, através da herança ocorre o reuso de código. Menos código é escrito, não ocorre. Ocorrerá, né? Menos redundância. Porque como eu estou herdando atributos, só nisso eu já. No caso, se eu precisasse criar o mesmo atributo nessa classe, eu já não vou precisar mais. Então aqui eu vou diminuir bastante o código e vai ter menos redundância, né? Que seria a repetição desses dados. Bom, aqui um exemplo clássico, né? Também eu tenho uma classe pessoa, ela tem os métodos nome, idade, CPF e seus getters e setters. E aqui eu tenho uma classe funcionário que estende pessoa, ou seja, ela extends, ela está fazendo uma herança. Vocês podem ver, esse método ele está vazio, mas como ele estende pessoa, então ele vai ter todos aqueles atributos também, mesmo estando vazio dessa forma. Como a gente vai ver aqui na imagem a seguir, aqui a classe funcionário está estendendo a classe pessoa, neste caso ocorre a herança, mesmo que não visível, a classe funcionário herda os atributos da classe pessoa. No método main a seguir isso fica bem claro. Bom, aqui nesse método main, eu fiz ali, criei uma instância, né, da classe funcionário, e como vocês viram ela não tem nada, mas aqui eu consigo ter acesso aos aqueles atributos que ela estendeu. No caso é o nome, CPF e idade. Então, funciona dessa forma. Eu herdei aqueles atributos, eu consigo utilizá-los como se fosse meu, né? Então é isso, pessoal. Herança é basicamente aquilo. Bom, agora falando sobre polimorfismo. Como a gente pode ver, poli de várias, né? Morfismo de forma. Então, no caso, minha classe pode adquirir diferentes formas, dependendo da situação. Bom, são os diferentes comportamentos que um mesmo objeto pode ter. Mesmo os atributos e métodos podem ser utilizados de maneiras distintas, mas com implementações diferentes. Lembrando que o objeto nunca muda, o que muda é a forma de se referir a ele.
Então o objeto sempre vai continuar da mesma forma, ele não vai mudar. Isso é importante, muito importante de ser lembrado, porque a gente entende dessa forma que ele pode adquirir diferentes comportamentos, mas isso não quer dizer que o objeto vai mudar por causa disso. O objeto continua da mesma forma. Bom, aqui tem um exemplo utilizando a classe abstrata. Vou te mostrar esse exemplo e um outro que talvez seja até mais simples de entendimento. E trabalhando em questões diferentes também. Então a gente tem um leque maior aqui de exemplos. Bom, essa classe minha abstrata, ela possui um método abstrato, que é o cálculo. E eu tenho outros duas classes, né, que estendem essa classe cálculo. Então elas vão implementar, né, esse método cálculo abstrato. E como vocês podem ver, a assinatura deles é a mesma. Tudo é exatamente igual, mas um chama soma e outro multiplicação. E se vocês observarem no corpo dos métodos, há duas situações distintas. No primeiro é feita a soma de A mais B e no segundo é feita a multiplicação de A vezes B. Então, aqui no caso, o cálculo ele está agindo de diferentes formas, né? Ele está adquirindo diferentes formas, diferente conteúdo em seu método. Então, o cálculo ele está agindo tá tendo diferentes comportamentos, né? Nessas situações. Isso seria o polimorfismo. Ou seja, você está tendo diferentes formas para aquele método ou atributo. Nesse caso, os métodos. Aqui, eu tenho a minha classe animal com dois atributos, nome e idade. Eu tenho uma classe cachorro que estende animal. Aí beleza, né? Porque o cachorro é um animal. Eu tenho uma classe gato, ela também estende animal. Então, ela também é um animal. Então tá aí tudo ok, né? Mas aqui no método main, vocês podem ver que minha instância que eu estou criando, o animal ele pode adquirir diferentes formas. O animal ele pode ser um cachorro, o animal ele pode ser um gato. Então isso a gente pode ver bem visível aqui. O animal, fazendo a nova instância, será um new cachorro. E o animal 2, é um novo gato, né? New gato. Então, isso é possível porque ambos eles estendem o, a classe animal. Então, como eles possuem os mesmos atributos, os mesmos métodos, isso tudo é possível. Como vocês podem ver, o objeto ele sempre será o mesmo em ambos os casos. Mas eu posso ter coisas específicas de cada um. Por exemplo, poderia ter um método lá, som, na classe animal. Aí quando eu implementasse ele em cachorro e gato, o som teria diferentes formas, né? O cachorro tem um som, que é o latido, e o gato tem o seu próprio som, que difere do cachorro. Então a implementação será a mesma, mas aquele conteúdo específico será diferente. Então minha classe animal, ela pode se comportar como cachorro e pode se comportar como gato, e etc. Isso é o polimorfismo. Essa classe minha poder se comportar de diferentes formas. E sempre lembrando, o objeto nunca muda. Isso é importante lembrar. O objeto nunca muda. Beleza? Bom, pessoal, sobre essa videoaula era só isso. Conceitos básicos, bem tranquilo. Queria agradecer novamente vocês que estão acompanhando aí as videoaulas. Caso vocês tenham dúvidas, pode me perguntar, pode mandar e-mail. Eu ajudaria da forma que puder. Caso vocês notem algo que esteja errado também, pode me comunicar, porque eu sei que
qualquer um é passível de erro, então se tiver algum erro, é bom vocês falarem que eu estaria arrumando, né? Apontando esse erro e pondo uma correção para que não fique nada de errado, né? Para ter um conteúdo bom para quem estiver assistindo. Se vocês tiverem alguns conselhos, algo que eu posso estar fazendo aí para melhorar também, pode estar falando. Estou aqui para melhorar, né? Cada dia, fazer um conteúdo melhor. E bom, é isso, né? Nessa aula de recursos e componentes, se encerra aqui. Mas virão várias outras aulas, né? Então, conto aí com a ajuda de vocês, dando aquele like, seguindo o canal, quem ainda não segue. Eu agradeço a todos, então, até a próxima, pessoal.